Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de uma modalidade de pagamento que está sendo cada vez mais usada. Olha só, o número de chaves do Pix no Brasil já é mais que o dobro de toda a população. O sistema de pagamento caiu mesmo no gosto, dos brasileiros, principalmente pela praticidade. Um levantamento do Banco Central revelou que o número de chaves Pix registradas já passou de 478 milhões em julho deste ano. E com isso, ultrapassa o dobro da população brasileira, com cerca de 215 milhões. Em maio de 2022, as transações somaram 889 bilhões de reais e tiveram um valor médio de R$ 460. E as novas modalidades do sistema também vêm crescendo desde o fim do ano passado. Em julho, o número de transações de Pix-Saque atingiu 268 milhões e de Pix-Troco, mais de 3 milhões de reais. A maioria das chaves cadastradas é aleatória. Em seguida, aparecem as que usam o CPF. Segundo a Febraban, 7 em cada 10 movimentações bancárias são realizadas por meio de canais digitais. Entre o total de movimentações, 56% são do celular e somente 3% de agências bancárias. Outro dado curioso é que os usuários que realizaram mais de 30 Pix por mês em março de 2022 eram quase 4 milhões, um aumento de 809% em relação aos 12 meses anteriores. No mesmo mês, foram contabilizados 29 milhões de usuários cadastrados no Pix. E a expectativa é que até 2025 sejam 51 milhões, ou seja, uma alta de 72%. Presta atenção nessa notícia. A alta no número de roubos fez disparar em até 80% as vendas de seguros para celulares. As coberturas incluem quebra de tela, assaltos e furtos. E o cliente pode receber reembolso integral, um conserto ou até um aparelho recondicionado. Segundo o Instituto de Segurança Pública, um celular é tirado de seu dono a cada 12 minutos no estado do Rio de Janeiro, que registrou 13.796 furtos de aparelhos no primeiro semestre, um aumento de 135,3% em relação a 2021. Já no estado de São Paulo, o próprio governo informa que um smartphone é roubado a cada 3 minutos e há pouco mais de 10 dias, a Polícia Civil divulgou que só de janeiro a maio, o número de roubos de aparelhos cresceu 815%. Com a explosão dos roubos e furtos de celulares nas principais capitais, muita gente já está recorrendo ao seguro para o smartphone, o novo queridinho das seguradoras, que só neste ano tiveram um aumento de 80% nas vendas desse produto em todo o país. E mudando de assunto agora, a gente fala de eleições. Termina hoje o prazo para pedido de registro de candidaturas para as eleições deste ano. E até 12 de setembro, a Justiça Eleitoral deve analisar as solicitações. Os partidos políticos, federações e coligações partidárias têm até hoje para pedirem os registros de candidatas e candidatos nas eleições deste ano. O prazo é até 7 horas da noite para entrega de mídias com a documentação necessária diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, no caso dos candidatos a presidente, ou nos tribunais regionais eleitorais nas disputas por outros cargos. De acordo com o calendário eleitoral, os pedidos de registro de candidatura e eventuais recursos devem ser analisados e julgados pelos tribunais eleitorais até o dia 12 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno. Cada partido pode apresentar apenas um candidato a presidente e vice, governador e vice e senador com suplentes. Para as candidaturas a deputados federais, estaduais e distritais, as legendas podem apresentar candidatos em número equivalente ao número de vagas a serem ocupadas na Casa Legislativa mais uma. A legislação eleitoral prevê que, no mínimo, 30% dessas candidaturas às eleições proporcionais devem ser preenchidas por mulheres.
E olha só, ainda falando de eleições, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu mais de 88 mil pedidos de eleitores que pretendem realizar o voto em trânsito, ou seja, votar fora de seu domicílio eleitoral no primeiro turno das eleições. Ao todo, cerca de 52 mil brasileiros pediram para votar fora de seu estado de origem no primeiro turno. E aproximadamente 35 mil pessoas pediram para votar dentro do próprio estado. São Paulo é o estado com o maior número de pedidos como destino para votar. Foram mais de 11 mil solicitações de eleitores. Para o segundo turno, um pouco mais de 83 mil requerimentos foram apresentados à Justiça Eleitoral em todo o país. E é importante explicar que se o eleitor estiver em outro estado, ele poderá votar apenas para presidente. Mas se estiver em uma cidade diferente, dentro do mesmo estado onde mora, poderá votar para todos os cargos. E agora a gente fala de notícias internacionais. Um tribunal de Mianmar condenou à prisão a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Suu Kyi. Ela é acusada de corrupção. A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, de 77 anos e líder da oposição de Mianmar contra o regime, foi acusada de pelo menos 18 crimes, desde corrupção até violações eleitorais, com penas máximas juntas de quase 190 anos de prisão. Suu Kyi foi considerada culpada por usar indevidamente recursos da organização que fundou para promover saúde e educação, ao construir uma casa e arrendar terras de propriedade do governo com desconto. Ela está em confinamento solitário e já havia sido condenada a 11 anos de prisão em outros casos. Mianmar está em turbulência desde o ano passado, quando os militares derrubaram o governo eleito, liderado pelo partido de Suu Kyi, e lideraram uma repressão à dissidência. Milhares de pessoas foram presas, muitas delas torturadas, espancadas ou até mortas, o que a Organização das Nações Unidas, a ONU, chamou de crimes contra a humanidade. O assunto agora é saúde. 8 laboratórios públicos do país investigam os casos suspeitos de varíola dos macacos. O Brasil busca ampliar essa testagem e a Anvisa avalia, inclusive, a utilização de kits comerciais. Para confirmar a doença, o SUS dispõe de 8 laboratórios de referência que analisam as amostras coletadas em todo o país. Mas o resultado pode demorar para chegar. Ao todo, desde o começo do atual surto, foram processados mais de 7 mil exames de diagnósticos para a doença nos laboratórios públicos do país. A iniciativa privada também desenvolveu métodos para dar conta da demanda crescente por testagem. Mas os planos de saúde não são obrigados a custear os exames, que podem chegar a custar R$ 450. Com isso, a expectativa é que nas próximas semanas a Anvisa libere a comercialização de testes de varíola dos macacos desenvolvidos por empresas privadas, facilitando assim o acesso e provocando uma eventual redução nos preços. E a gente continua falando de saúde com uma boa notícia. Foi aprovada pela primeira vez no mundo uma nova vacina para Ômicron. Hoje, o Reino Unido concedeu aval para a aplicação do imunizante desenvolvido pela Moderna. Acompanhe. A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido aprovou a primeira versão atualizada da vacina contra a Covid-19. O imunizante, desenvolvido pela farmacêutica Moderna, é chamado de bivalente. A nova fórmula oferece proteção tanto contra a cepa original da Covid quanto para a subvariante BA.1 da Ômicron, identificada no fim do ano passado na África do Sul. Agora, o Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização britânico precisa decidir se vai incorporar o novo imunizante à campanha antes do próximo inverno, que começa em dezembro no Hemisfério Norte. O Reino Unido é o primeiro país do mundo a dar o aval para uma versão atualizada da vacina destinada a subvariantes da Ômicron, que conseguem escapar com mais facilidade da proteção oferecida pelos imunizantes originais. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!